Senadora Gleisi Hoffmann e ex-ministro Paulo Bernardo prestam depoimento ao Supremo Tribunal Federal em investigação da Operação Lava Jato. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal dá mais transparência na divulgação de contra-cheques de ministros e servidores. Investigação da Polícia Civil já ouviu 20 vítimas do naufrágio na Baía de Todos os Santos. Justiça do Distrito Federal autoriza Henrique Pisolato, condenado no Mensalão, a sair da prisão para trabalhar durante o dia. Mulher que engravidou após cirurgia de laqueadura tem pedido de indenização negado pela Justiça Federal. E as penalidades para motoristas que impedem passagem de veículos de emergência. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a abertura de inquérito para investigar o suposto envolvimento do senador Renan Calheiros em um esquema de corrupção que agia no fundo de pensão dos funcionários dos Correios, o Postales. O ministro Barroso deu 60 dias para a Polícia Federal investigar o caso. Todas as informações colhidas neste inquérito estão sob sigilo de justiça. A Justiça do Distrito Federal autorizou o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no processo do Mensalão, a trabalhar durante o dia. A magistrada destacou que o benefício é fundamental para a ressocialização e compatível com o sistema semiaberto. Pisolato vai trabalhar em uma empresa de um colega de cela, o empresário e ex-senador Luiz Estevão, condenado a mais de 30 anos de prisão por desvio de dinheiro da construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo na década de 1990. Os veículos de emergência têm prioridade no trânsito. O motorista que não respeitar essa regra pode ser multado e perder pontos na carteira. Corpo de Bombeiros. Partimos para as ruas do centro da capital federal. No trânsito, a preferência é para os veículos que cuidam de todo tipo de emergência, acidente, incêndio, socorro a um doente. O carro dos bombeiros pode ultrapassar sinal vermelho, passar por cima de faixas. Com o som da sirene, os carros à frente dão seta e vão encostando para a direita ou para a esquerda. Faz a diferença que as pessoas tomem conhecimento, consciência dessa atitude de abrir caminho, de tirar o carro da frente, entendeu? O veículo que ele estiver conduzindo e que preste atenção em todo o sistema para conduzir o veículo, seja no retrovisor, seja na dianteira, na lateral. Agora apareceu uma ocorrência e nós estamos indo para o local. É um acidente. Pé no acelerador. Cabo de Enes reforça a atenção ao volante. É muita atenção, porque qualquer vacilo aqui, você bate, aí é prejuízo, né? O acidente ocorreu na ponte JK, uma batida entre dois carros e uma moto. Um dos bombeiros jogou serragem no combustível que derramou na pista. Felizmente, não houve feridos. Claro que os motoristas também têm que colaborar com a gente para a passagem de socorro, para que a gente possa chegar da maneira mais rápida possível para o atendimento das vítimas. Segundos são essenciais de diferença, né? Com certeza, cada segundo aqui conta, pode valer uma vida. A lei é clara. Os veículos de socorro de incêndio e salvamento, além de prioridade de trânsito, têm livre circulação, estacionamento e parada. Todos os condutores devem deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Uma situação de emergência, dedicado por luz intermitente, sirene, as pessoas têm que dar a passagem, a prioridade de passagem, ou seja, se manter de forma direita, de forma segura, liberando a circulação. Os pedestres são obrigados a ficarem na calçada, evitar a travessia, mesmo que naquele momento tenha um sinal vermelho ali estabelecido para eles. Então ele é obrigado, por força de lei, a dar prioridade para esse veículo que estaria ali dando um socorro a uma pessoa que sofreu um acidente, um desastre, uma situação mais grave. Se não der passagem, o motorista está sujeito a multa de R$ 293 e perder 7 pontos na carteira.
E se seguir logo atrás do veículo de emergência, a multa é de R$ 195. Na carteira, menos 5 pontos. No Distrito Federal, o número de motoristas que não respeitam a lei aumentou 29% de janeiro a agosto, em relação ao mesmo período do ano passado. O pessoal está usando fone de ouvido, som mais alto, mídia, assistindo televisão na hora que está dirigindo. Tudo isso é proibido. O pessoal às vezes coloca o fone de ouvido e esquece que está dirigindo, que tem que estar escutando, atento a todo o sistema, o fluxo de carro. A pessoa deverá dar passagem, uma questão até mesmo humanitária, que uma ambulância, um veículo de corpos de bombeiros ou até mesmo da polícia, quando estão em situação de emergência, eles estão para salvar vidas. E vida não tem o que se discutir, não tem preço. A senadora Gleice Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, prestaram depoimento hoje no Supremo Tribunal Federal. Os dois são réus pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma ação derivada da Operação Lava Jato. Gleice Hoffmann é acusada de ter recebido R$1 milhão ilegalmente para a campanha dela ao Senado em 2010. O dinheiro teria saído do esquema de corrupção na Petrobras, um pedido do ex-ministro Paulo Bernardo ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República está nas mãos do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato aqui no STF. No depoimento de hoje, a senadora Gleice Hoffmann voltou a negar a acusação e disse que é perseguida politicamente. Eu espero, sinceramente, disse isso hoje ao juiz, que se considere o devido processo legal. Eu sou uma pessoa pública, tenho que responder pelos meus atos, não tem problema nenhum em relação a isso. Agora, eu tenho que ser julgada dentro do devido processo legal e não pelo calor da opinião pública. Eu lembro que o Paulo Roberto me pediu que eu entregasse esse R$1 milhão, falando que era para a campanha da senadora Gleice. O ex-ministro Paulo Bernardo também rejeitou a acusação e disse que o próprio delator, Paulo Roberto Costa, negou ter recebido o suposto pedido de dinheiro. Ficou muito claro, em todos os depoimentos dele, ele negou que eu tivesse pedido. No último depoimento, ele disse que não lembrava. Eu até falei, olha, se eu tivesse pedido R$1 milhão para alguém, eu ia lembrar sempre. E, além disso, a Polícia Federal fez uma investigação se eu tinha costume de ir a Petrobras fazer reuniões, se eu ligava para a Petrobras, se eu tinha ligado para o Paulo Roberto Costa, ou se tinha feito alguma agenda com o Paulo Roberto Costa. E deu tudo negativo, isso está no processo. O portal do Supremo Tribunal Federal passou a detalhar os pagamentos dos ministros e servidores. A medida atende à decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, de dar maior transparência aos dados sobre os salários e benefícios de todos os servidores do Supremo e a necessidade de aperfeiçoar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. De acordo com o diretor-geral do STF, Eduardo Toledo, o detalhamento seguirá com itens como vantagens pessoais, licença-prêmio, indenização de férias, serviços extraordinários e outros que terão as suas origens registradas. O portal do Supremo é o stf.jus.br. Jornal da Justiça. Mulher que engravidou após cirurgia de laqueadura tem pedido de indenização negado pela Justiça Federal. Voltamos em instantes. Em decisão unânime, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, negou a indenização por danos materiais e morais à mulher que engravidou após ter feito cirurgia de laqueadura. Engravidar nunca esteve nos planos de Luciana. Mesmo casada, ela optou por não ter filhos. Mas a pequena Catarina está aí para mostrar que nem sempre tudo sai como planejado. Luciana usava o DIU, dispositivo intrauterino, um objeto em formato de T que é inserido no útero e atua como método contraceptivo. Na época falou como o DIU não usava hormônio, e eu estava tendo problema com hormônio, então era seguro, então foi a opção, o método que ele achou que ia dar certo e funcionou por muitos anos. Luciana conta que ia regularmente às consultas médicas para fazer todas as verificações necessárias, mas o método contraceptivo falhou e o casal precisou se adaptar à nova realidade. Eu tive que me adaptando, e tentando cair a ficha que ia ser mãe. E também, vida de mãe, mudamos de casa, tivemos que mudar de carro, mudar de tudo, mudar a nossa vida, Ela mudou nossa vida totalmente e aprender a ser pais e a
colocar a Catarina na nossa vida. Catarina já está com 2 anos e meio e, claro, é muito amada pela mãe e por todos que convivem com ela. Mas a história desta família é uma prova de que os métodos contraceptivos não são totalmente seguros. Nem mesmo quem passa por laqueadura, um procedimento que consiste na obstrução cirúrgica das trompas uterinas, tem a garantia de que não terá mais filhos. No Amazonas, uma mulher passou por uma laqueadura, mas depois de 2 anos de realizada a cirurgia, descobriu que estava grávida e entrou na justiça pedindo indenização por danos materiais e morais. Alegou que o médico não avisou que a técnica não era 100% segura e, segundo ela, a informação seria essencial, porque ela já tinha 2 filhos e as 2 gestações anteriores foram de risco. O caso veio parar no TRF da 1ª Região. A 6ª turma, por unanimidade, considerou que testemunhas atendidas pelo médico responsável pela cirurgia afirmaram que o profissional sempre informava os pacientes sobre os procedimentos realizados, inclusive quanto ao risco de reversão. O colegiado entendeu que não é devida a indenização à mulher que engravida após a cirurgia, quando demonstrada a inexistência de erro médico, tendo em vista a possibilidade de reversão natural do procedimento. Este médico confirma, diz que apesar de pouco comum, a recanalização pode acontecer em 1 a cada 100 mil mulheres e explica de que forma isso ocorre. As células que compõem a trompa são células que têm capacidade de se multiplicar, entendeu? De se multiplicar e se desenvolver em outras células iguais às células do ovário. Então o que acontece? Essas células elas crescem e refaz o túnel. Ela refaz o túnel. Com isso, o que acontece? Bypassa a barreira do encontro do óvulo com o espermatozoide, que ela refaz o túnel e aí o espermatozoide encontra-se com o óvulo e aí acontece a gravidez. O médico esclarece que atualmente o método contraceptivo mais seguro é o DIU hormonal, mas mesmo assim não é 100% eficaz. Tem 2 mecanismos de ação. Ele tem o método de barreira, como o DIU de cobre, e tem o método hormonal. Ele tem progesterona, ele não tem estrogênio, ele só tem progesterona. E é um método muito seguro porque ele não é trombolítico, não dá trombose. Quem lucra com a prostituição infantil não pode alegar que houve consentimento da menor explorada ou que foi enganado em relação à idade dela para se eximir de culpa. A decisão é do STJ ao reverter decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O caso julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina envolve uma menina de 16 anos que trabalhava como prostituta em um bar. Os administradores do estabelecimento alegaram que não sabiam que a jovem era menor de idade, já que ela aparentava ser adulta. O tribunal catarinense aceitou os argumentos da defesa de que a adolescente fazia programas de livre e espontânea vontade. A ação chegou ao Superior Tribunal de Justiça e, por unanimidade, a 5ª turma modificou a decisão da 2ª instância. O relator do caso, o ministro Joel Ilan Paciornik, destacou que, de acordo com o entendimento do STJ, o consentimento da vítima é irrelevante nos casos de exploração sexual de criança e adolescente. A nova sentença leva em consideração a vulnerabilidade e a imaturidade presumidas dessas faixas etárias, como explica esta advogada. Esta atitude de saber a idade cabe ao adulto, cabe àquele que está ali subrogando aquela vítima, cabe ao eventual empregador, cabe ao responsável na relação. Todas as decisões são para proteger a criança e o adolescente no seu desenvolvimento sexual saudável, biologicamente e moralmente. O STJ também negou o pedido de um comprador de imóvel que queria abatimento no valor pago em razão de vício oculto. A 4ª turma do STJ negou o recurso de um comprador de 2 coberturas, que queria indenização por danos morais e abatimento no preço dos imóveis, vendidos com vício oculto pela construtora. Apesar de serem vendidos com direito de construção na área da laje, os apartamentos só puderam ser reformados 3 anos depois de o cliente ter entrado com a ação. De acordo com o processo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a construtora vendeu direito que não tinha e fixou indenização por danos morais em favor do comprador, mas negou o pedido de abatimento no valor dos imóveis por entender que, posteriormente, o município autorizou as obras na laje, solucionando as irregularidades nas coberturas.
O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu que no ato da venda, as coberturas não apresentavam as reais condições da oferta, pois tinham limitações administrativas. Mas, como os imóveis não ficaram impróprios para uso e nem tiveram o valor diminuído por conta da autorização dada posteriormente, o direito de abatimento nos valores pagos foi afastado. O magistrado destacou, no entanto, que o comprador dos apartamentos pode entrar com um novo pedido de indenização pelo período em que não pôde usar a laje. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Investigação da Polícia Civil já ouviu 20 vítimas do naufrágio na Baía de Todos os Santos. A gente volta já já. Em colaboração premiada, o delator Delcídio do Amaral disse em depoimento ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, que recursos ilícitos abasteciam campanhas eleitorais. Falou também sobre o Caixa 2. Veja alguns trechos. Isso ficou muito claro, que evidentemente se usaram recursos ilícitos para abastecer campanhas eleitorais de vários partidos. E eu posso afirmar com absoluta certeza que grande parte das campanhas eleitorais tiveram pelo menos alguma contribuição como Caixa 2, ou a pedido dos candidatos, ou eventualmente o empresário não queria aparecer, então usava o artifício do Caixa 2. Isso se a gente falar em Caixa 2 especificamente, porque além dessa alternativa, existe uma alternativa, o seguinte: eu lhe presto favores e você me ajuda, que aí já é uma conotação de propina, de desvio de recursos públicos, portanto é uma situação muito diferente. Também em colaboração premiada, o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, citou o atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que também foi governador do estado. Segundo Silval Barbosa, houve uma suposta tentativa de obstrução de justiça para que o ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Moraes, voltasse atrás no depoimento que deu. O valor combinado seria de 6 milhões de reais. A colaboração foi homologada pelo ministro relator Luiz Fux. Que nessa conversa o declarante expôs a Blairo Maggi o pedido feito por Éder Moraes de 6 milhões de reais para se retratar, tendo Blairo Maggi concordado em efetuar o pagamento de 3 milhões de reais para que Éder se retratasse das declarações que implicavam o declarante e Blairo Maggi. O Tribunal Superior do Trabalho mantém demissão por justa causa de um vigilante que faltou ao trabalho por mais de 30 dias. No Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, a empresa conseguiu comprovar o abandono de emprego da trabalhadora por meio de testemunhas e documentos. De acordo com o processo, a trabalhadora foi demitida por justa causa depois de faltar ao trabalho por mais de 30 dias, sem justificativa e ainda sem responder às notificações enviadas pela empresa. A empregada já havia recebido 3 advertências, sendo que uma delas foi por faltar sem avisar ao patrão. Ela então entrou na justiça pedindo que a demissão fosse revertida. Depois de ter o pedido negado pelo regional, a empregada recorreu ao TST. A trabalhadora afirmou que a decisão da segunda instância contrariou a súmula 212 da Corte Superior Trabalhista, que impõe ao empregador provar o término do contrato de trabalho quando há controvérsia sobre pedido de demissão ou abandono de emprego. A empregada alegou ainda que a empresa falsificou as notificações, mas a relatora do caso na 4ª turma, desembargadora convocada Silene Ferreira Amaro Santos, desconsiderou o argumento de contrariedade à súmula 212 e manteve o entendimento do TRT de que a empresa conseguiu comprovar que houve abandono de emprego por parte da trabalhadora. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora. Investigação da Polícia Civil já ouviu vítimas do naufrágio na Bahia. O acidente aconteceu na semana passada entre Salvador e Mar Grande, na ilha de Itaparica, e deixou 18 mortos.
5 dias após a tragédia, 20 pessoas, entre passageiros e tripulantes, já foram ouvidas pela Polícia Civil da Bahia. Os responsáveis pela empresa que fazia o transporte já foram intimados a prestar depoimento. O Ministério Público do Estado também vai colher depoimentos das vítimas. O MP apontou como possíveis responsáveis pelo naufrágio a empresa de transporte e a agência do governo que fiscaliza os transportes na Bahia. O naufrágio aconteceu a 200 metros do terminal marítimo. Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, a embarcação estava regular, mas somente após investigação, que deve ser concluída em 90 dias, as causas do naufrágio serão apontadas. O Ministério Público da Bahia afirma que tem alertado sobre a precariedade do transporte hidroviário no estado e vai acompanhar as investigações. A lancha que afundou passou por 32 inspeções este ano e a próxima seria em outubro. Um dia antes do acidente, uma embarcação havia afundado no Pará, entre Porto de Mós e Senador Porfírio, no Rio Xingu, deixando 23 mortos. A polícia, o dono da embarcação, admitiu não ter licença para fazer o trajeto. E o seguro obrigatório para passageiros de transportes marítimos, fluviais e lacustres não existe desde o ano passado porque não há oferta por parte das seguradoras. DEPEN, danos pessoais causados por embarcações ou suas cargas. Essa sigla não é muito conhecida, mas tem a mesma finalidade do seguro DPVAT, que protege vítimas de acidente de trânsito independentemente da culpa. Tanto o DEPEN quanto o DPVAT são regulados e fiscalizados pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Apesar dele também ser obrigatório, a diferença é que a única empresa que oferecia esse tipo de contrato para transportes marítimos, lacustres e fluviais não existe mais desde abril do ano passado. Não existe atualmente a oferta desse produto, ele é obrigatório desde que haja comercialização. Não tendo a comercialização, ele deixa de ser obrigatório e, consequentemente, a sua exigibilidade fica suspensa. O DEPEN está em vigor desde 1991. A Lei 8374, que criou as regras, determina que o seguro tem a finalidade de assegurar pessoas transportadas ou não pela embarcação, proprietários, tripulantes e os beneficiários, bem como os dependentes. O seguro cobre indenizações por morte, invalidez permanente e despesas médicas. A lei ainda determina que quem descumprir a norma terá autorização suspensa, sem prejuízo de outras punições, como a cobrança de multa aplicada pelas capitanias dos portos ou por repartições a elas subordinadas. Mas essa regra não é absoluta, porque a embarcação poderá ter a licença para operar se ficar comprovado pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, de que não há seguradora que ofereça esse tipo de serviço. Existe ainda o seguro marítimo. Ele não é obrigatório e tem por função assegurar o objeto como o casco da embarcação, mas também é possível indenizar terceiros por invalidez e morte. Mas mesmo quando a embarcação não tiver seguro, o proprietário pode ser responsabilizado na esfera civil por se tratar de uma relação de consumo. Ministério Público Federal e Universidade Federal de Santa Catarina entram em acordo para que a instituição de ensino não cobre multa para emissão de documentos. O Ricardo concluiu o mestrado em Engenharia Mecânica em 1992. Na época, acabou não pegando o diploma. 23 anos depois, ele precisou do documento. Isso mesmo. Mas aí é que veio uma dor de cabeça inesperada. A Universidade Federal de Santa Catarina avisou que ele teria que pagar uma multa de R$ 5.500 para ter o certificado, já que não entregou a dissertação final. Eu achava absurdo pagar um valor de uma multa superior a muitas infrações civis mais, digamos, condenáveis, por simples atraso de entrega de documentos. Né? O Ricardo não quis deixar barato e denunciou o caso. Por lei, é proibido não entregar documentos ou aplicar penas ao aluno que tem alguma dívida com a instituição de ensino. Uma investigação do Ministério Público Federal de Santa Catarina identificou que essa era uma prática comum na universidade, apesar de ilegal. Qualquer tipo de documento que o aluno tenha necessidade para a sua vida profissional, a universidade e as escolas são obrigadas a fornecer. Com a ação do MPF, a Universidade de Santa Catarina passou a entregar o diploma, mesmo se o aluno tiver alguma dívida. Nós tomamos providências administrativas para que os ex-alunos não fossem prejudicados, podendo
obter seus diplomas normalmente. Foi o que aconteceu com o Ricardo. Pegou o diploma e não pagou nada por isso. Eu aconselho sempre que tiver qualquer tipo de problema que você acha absurdo referente a serviços públicos, né, você procurar, ao menos tentar defender os seus direitos na justiça. Existe o Tribunal de Pequenas Causas que podem ser executado esse tipo de processo sem nenhum tipo de ônus. Né? E uma última notícia. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, condenado pela prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. A Justiça de Praia Grande, em São Paulo, condenou o ex-goleiro a pena de 33 anos de prisão e o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena para 12 anos, mas expediu o mandado de prisão. A defesa solicitou habeas corpus ao STJ, mas o relator negou o pedido liminarmente. A ministra Rosa Weber esclareceu que não cabe ao Supremo julgar pedido de habeas corpus negado monocraticamente por ministro de Corte Superior. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.